As crianças estão sendo bem cuidadas, está lá com a pastora, fiquem tranquilos. Você vai ter um momento agora para se ligar em Deus. E nessa hora eu quero te fazer um pedido. Você adorou ao Senhor. Em primeiro lugar, você saiu da sua casa, você chegou até aqui, e eu já quero declarar essa palavra sobre a tua vida. A tua vinda não foi em vão. Vou repetir para você: a sua vinda não foi em vão. Você está disposto a viver o milagre aqui nessa noite? Você saiu de casa disposto a viver o sobrenatural de Deus? Você saiu de casa desejando ouvir uma resposta de Deus? A Bíblia diz, não é o pastor Davi, tudo é possível ao que crê. E eu faço uma pergunta: quem crê aqui nessa noite? Então eu quero te fazer um pedido. Feche os seus olhos, se desligue de tudo, deixe a sua casa, seus filhos, marido, esposa. Pode estar até aqui com você, mas agora é você e Deus. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado à força. Alguns não conseguem compreender esse versículo, achando que precisa usar a força humana, achando que precisa brigar para conquistar algo do céu. Não, não é isso. O reino dos céus é tomado à força. Por quê? É para aquele que insiste, é para aquele que persiste, é aquele que se mantém na posição diante de Deus. Então nessa noite, eu quero ativar isso em tua vida em nome de Jesus. Que desperte em você o homem e a mulher que adora, que busca, que ora ao Senhor, não por necessidade, mas por quem Deus representa para você. Então nessa hora, de pé, juntos e unidos numa só fé, num só propósito, eu vou orar com você. Falei orar com você, não é para você. Eu preciso que você eleve a tua voz. Eu preciso que você ore ao Senhor. Eu preciso que você aumente o som da tua voz e clame àquele que não falha, que não erra, porque Jesus está nesse ambiente. Aonde tem dois ou mais reunidos, ali eu me faço presente. Então você está aqui nessa noite, Jesus está aqui nessa noite, e Ele precisa ouvir a tua voz. Então vamos fazer um período de oração aqui agora. Eu não posso pedir, eu não posso falar com Deus qual é a tua necessidade, porque quem passa é você. Então em nome de Jesus, nessa hora, abra sua boca e fala com Deus. Ativa em você um homem que ora. Ativa em você uma mulher que ora. Ah, pastor, não sei falar bonito. O Senhor não está à procura de palavras bonitas. O Senhor está em busca de orações sinceras. Será que o Senhor pode encontrar a oração sincera aqui nessa noite? Então abra o teu coração para Deus. Mostra para o Senhor tudo aquilo que você tem passado. E juntos oremos. Espírito de Deus, aqui está a tua igreja nessa noite. Homens e mulheres, meu Pai, que saíram dos seus lares em direção à tua casa, para buscar a tua face, se render aos seus pés. Aonde, meu Pai, cada um aqui que se encontra, existe, meu Pai, uma tempestade diferente, uma adversidade diferente, um gigante diferente. Mas Deus, eu creio que estamos no lugar certo e na hora certa. E eu creio, meu Pai, que a adoração está chegando no teu trono de glória. E eu creio, meu Pai, que quando glória sobe, glória desce sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, meu Pai, que cada oração aqui, meu Deus, seja direcionada ao teu trono de glória. Que cada oração seja direcionada ao Senhor, meu Pai.
E como diz a tua santa palavra, meu Pai, no livro de Salmos 66, versículo 20, quando o salmista Davi diz: bendito seja Deus, que nunca rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. É isso que cremos. É isso, meu Pai, que nós estamos fazendo aqui nessa hora, depositando a nossa fé em Ti, apresentando ao Senhor, meu Pai, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Por isso, meu Pai, nessa noite, descansa esse coração que está angustiado nessa noite, aonde a preocupação está falando mais alto, aonde a adversidade, meu Pai, está se tornando maior que o nosso Deus. Mas nessa hora eu te peço, Jesus, derrama o teu bálsamo aqui nessa noite, que a tua glória inunde, meu Pai, a vida dos teus filhos nessa noite, que a paz que excede todo entendimento penetre, meu Pai, no coração da tua igreja nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar sobre a igreja nessa noite: a angústia não vai te parar, o desânimo não vai te parar, a adversidade não vai te parar. Querido, essa é a noite que o Senhor reservou para te dizer: eu te criei para vencer. A palavra do Senhor diz: não te mostres frouxo no dia da tua angústia, porque a tua fé será pequena. Mas a própria palavra do Senhor diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá mover montanhas. Não é tamanho de fé, é disposição para obedecer à voz de Deus. Então, Jesus, a casa é tua, o ambiente é teu, a casa é tua, o ambiente é seu, a casa é sua, o ambiente é seu. Receba a adoração da tua igreja, fala, porque precisamos ouvir a tua voz, ansiamos ouvir a tua voz, necessitamos ouvir tua voz. Oh Espírito de Deus, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jesus. Oh labashiri canta labassori andalas. Faça essa oração ao Senhor, igreja. Faça essa oração ao Senhor. Você precisa ouvir, você precisa ver novamente. Oh, aleluia! Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Quero ouvir só a igreja, cante. Aumenta o som da tua voz, igreja, e declare. Isso, fale com Deus. Diga o teu grande amor. Oh Jesus, eu quero te ouvir, igreja. Diga: eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sol. Declare, declare, declare. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar
outra vez. Eu quero me desesperar. Outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Pode ficar ainda melhor. Declare. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar. Faça essa declaração de amor ao Senhor. Eu quero me desesperar. Outra vez, eu quero perder. O sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Outra vez, eu quero me desesperar. Outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Você pode dizer: eu tenho sede, eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Fome de ti, cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome. fome de ti. Eu tenho sede, Eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. revela-te a mim, Pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. Você pode erguer suas duas mãos aos céus. Fome de ti. Levanta suas duas mãos aos céus. Eu tenho fome. E eu vou te dar um minuto para você glorificar o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode exaltar o nome do Senhor. Declarando que eu tenho sede, que eu tenho fome. Eu necessito de ti, Deus. Venham todos. Eis aqui a tua igreja, Jesus. Em sede de água viva. Esse é o som da tua noiva, Pai. Aqui está o teu filho, aqui está a tua filha nessa noite. Venham Receba, todos que Pai, querem vida. Sede de água viva. cada oração levada até a ti. Que cada adoração chegada até a ti prospere. Em nome de Todos Jesus. que querem vida. Você pode Sede de aplaudir o água nome do Senhor. viva na luz. Oh, aleluia! Graças a Deus. Antes de você sentar, olha para o seu irmão e fala assim: ó, essa é a tua noite. Declare para outro: essa é a sua noite. Amém. Vai se assentando. Em nome de Jesus. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Tá fraco? Uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, ontem foi a conferência das mulheres. Mulheres abençoadas. Estiveram aqui das 8 horas da manhã até... Foi umas 6 horas, não foi? Mais ou menos? Até 6 horas da noite. Praticamente um dia com Deus. Ministrada por várias mulheres de Deus, de perto e de longe. A última pastora que pregou aqui veio de Cabo Frio para abençoar a sua vida.
Amém? Veio ontem e, se não me falha a memória, acho que voltou ontem mesmo para Cabo Frio. Isso para abençoar a sua vida. E tinha pessoas aqui de vários lugares também, recebendo da parte de Deus. Tinha pessoas da Penha, tinha pessoas Suruí, enfim, pessoas espalhadas de vários lugares. Sabe o que isso significa? Tem gente que quer Deus. Amém? Glória a Deus. E eu acredito que foi um dia abençoado, sim ou não? E eu creio que hoje não vai ser diferente. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Hoje eu vou fazer diferente. Fica com a sua Bíblia aí, mas olhem todos para cá, na mesma versão. Diz assim a palavra do Senhor: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão. Mas o início do versículo fala o quê? Vendo a, não ouvi, vendo a. Curva a sua cabeça, por favor. Santo Deus, aqui está a tua palavra, Jesus. Não abençoamos a palavra porque ela já é, mas queremos aqui abençoar este momento. Se existe ainda algo que impeça o teu filho, a tua igreja, de ouvir a tua palavra nessa noite, na autoridade do teu nome, eu repreendo, Senhor. Que possamos, meu Pai, ser alimentados por tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Então dá uma olhadinha para o seu irmão e fala assim, ó: não fala mais comigo. Só agora, gente, depois do culto pode. Fala, ouviu? Não fala mais comigo. Só depois do culto. Você só pode falar glória a Deus e aleluia. E misericórdia. Amém? Irmãos, se eu falar para vocês como Deus me deu essa palavra, acho que vocês vão até rir. No decorrer da semana, trabalhando, eu tenho meu particular com Deus no meu carro. Quando eu saio, às vezes quando eu saio sozinho, eu já boto a mão no banco do carona e falo assim: Jesus, vai comigo. E eu digo para você que Ele vai. E ali o Senhor começa a falar no meu coração. Quem gosta aqui de pegar trânsito? Ninguém. Mas o momento maravilhoso que eu tenho com Deus, quando eu pego aquele trânsito de 1 hora, então, ali Deus vai falando comigo. E se você não sabe, vou te ensinar algo agora. O seu WhatsApp, você pode mandar mensagem para você mesmo. Então ali, por eu estar dirigindo, eu não digito. Eu mando áudio para mim mesmo. Como, pastor? Aquilo que Deus está falando comigo naquele momento. E eu falando com Deus sobre o culto de hoje. E Deus começando a colocar no meu coração essa palavra. Se você tiver a curiosidade depois do culto, você me procura aqui que eu te mostro. Áudios gravados. E depois eu sentei e simplesmente comecei a ouvir aquilo que Deus foi falando comigo mesmo. Então, querido, nessa noite eu já quero começar esta palavra trazendo o tema dessa palavra para a sua vida. Eu quero que você repita assim comigo: o medo. Desse jeito você já está. Fala, o medo paralisa. Está muito fraco, fala, o medo paralisa. A fé empurra. Amém? Então vamos começar assim hoje. O medo te paralisa, mas a fé te empurra. Amém? Vamos entender um pouco, baseado nessa passagem. Uma palavra conhecida, o paralítico de Cafarnaum. A Bíblia não fala o nome dele, mas fala qual é a sua deficiência. Fala qual é a sua limitação.
E aqui já vai a primeira palavra para a tua vida nessa noite. Antes do teu nome, vai uma situação que você passa, vai um problema que você passa, vai uma adversidade, enfim, vai inúmeras situações, depois vai o teu nome. Então esse paralítico, até então não tinha um nome, mas ele era o quê? Paralítico. Mais à frente você vai ler nessa passagem que ficaram sabendo que Jesus estaria em uma casa. E por saber que Jesus estaria em uma casa, a Bíblia fala que uma grande quantidade de pessoas chegaram até aquele lugar, enchendo aquele lugar, fazendo daquele lugar uma igreja tão cheia, que quem estava chegando naquele momento não conseguia se aproximar, por tamanho número de pessoas. Porque hoje, nos dias de hoje, igrejas se encontram vazias. Não porque Deus não trabalha, porque infelizmente pessoas perderam o interesse na pessoa de Jesus. Porque se você ler todo este capítulo, você vai entender que não teve convite, não teve propaganda, não teve carro de som, não teve imagem convidando para um culto, não teve sequer um evangelismo. Pessoas ficaram sabendo que Jesus estaria naquele lugar e o lugar encheu. Você está entendendo que hoje não é a falta de comprometimento da igreja, mas sim a falta de interesse daqueles que estão pelo mundo. Mas quando voltamos a essa palavra, e eu quero liberar mais uma vez para a sua vida, o medo paralisa, mas a fé empurra. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu quero que você responda para você mesmo. E algumas pessoas Deus já mostrou para mim que entrou aqui dessa forma. Quantos aqui entraram por essas portas sentindo medo? Medo de perder, medo de se decepcionar, medo de uma porta fechar, medo de algo acontecer no seu casamento, com a sua vida, enfim, medo de tantas coisas. E esse medo te paralisa. Sabe aquele momento que você não vai para frente, não vai para a esquerda, não vai para a direita, nem recua, você simplesmente paralisa. E você cobra você mesmo falando assim: eu nunca fui assim. O que está acontecendo comigo? Quem é que já se auto-questionou já? Olha para você mesmo, olha para o espelho e fala assim: mas tu nunca foi assim, o que está acontecendo contigo? Tu começa a brigar com você mesmo. Sabe o que isso significa, queridos? O medo te paralisa. Mas eu não quero te culpar se você sentiu medo. E a gente vai entender um pouquinho o que a gente pode fazer para que o medo seja destravado. Você pode repetir comigo nessa noite? Eu quero perder esse medo. Desse jeito você quer se casar com ele. Fala: eu quero perder esse medo. Vamos entender um pouquinho essa palavra. Um dos primeiros pontos para você perder o medo, sair dessa situação que se encontra, as pessoas que andamos nos levam até o milagre ou nos afasta do milagre? A Bíblia fala de um paralítico, mas a Bíblia fala de 4 homens. Também não tem nome, porque a obra vem antes do teu nome. O que aparece não é o Davi, o que aparece é as obras que o Davi realiza. A Bíblia fala que 4 homens levaram um homem na sua cama, em uma maca. Versões diferentes falam várias coisas diferentes, mas vamos dizer cama. 4 homens levaram o seu amigo
um em cada ponta da cama. Na mesma proporção que aquela multidão ouviu que Jesus estaria naquele lugar, os 4 amigos dessa pessoa também ficaram sabendo. E eles colocaram algo no seu coração: eu preciso levar o meu amigo até Jesus. Eu preciso levá-lo até Jesus. Quantos você não conhece que fica sabendo de alguma coisa boa e não compartilha com você primeiro? Ele vai, se sobrar alguma coisa ele te chama. Mas só que esses aqui mostraram uma fé que fez Jesus parar. Porque, como eu falei anteriormente, o medo paralisa, mas a fé empurra. Eu vou te fazer uma pergunta nessa noite: que tipo de pessoa você está andando hoje? Aquelas que te empurram ou aquelas que te paralisam? Aquelas que te motivam ou aquelas que te matam de uma vez? O problema do paralítico é: eu não consigo ir sozinho, mas eu tenho quem me leva. Vai ter momentos que você não vai ter perna para andar. Não digo por estar paralítico, porque às vezes você tem saúde, mas não consegue se mover. Você não sai da tua casa, você não tem disposição de vir à casa do Senhor. E digo ainda mais: tem pessoas que estão aqui nessa noite que foi uma batalha para poder sair de dentro de casa para estar aqui. É batalha com o marido, é batalha com a esposa, é batalha com o filho, é batalha até com o cachorro que está dentro de casa. E não consegue sair. Pessoas que estão vivendo uma escravidão do medo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus: nada pode contra o nosso Deus. A palavra do Senhor, ela nos garante que Ele veio para te dar vida, e com abundância. Amém? As pessoas que falam conosco, elas promovem o milagre ou nos afastam dele? Existem as que andam conosco e existem aquelas que falam conosco. Aquilo que está sendo falado para você te alimenta. Aquilo entra no teu coração. Essas pessoas que você tem escolhido que esteja à sua volta, que tipo de alimento ela tem proporcionado para você? Alimento de medo ou alimento de fé? O que é a fé? A palavra do Senhor nos ensina: a fé é o firme fundamento. Fala comigo: é o firme. Desse jeito, fala: é o firme fundamento. Quando falamos de fundamento, falamos de estrutura. Se você não tem uma estrutura em Deus, você não tem fé. É assim, queridos. Não existe fórmula mágica. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não existe, a pessoa tem um dom, só ela que tem a fé. Não, não é isso não. A fé foi liberada para cada um de nós. Amém? Vamos continuar. Vamos entender um pouquinho como eu perco um pouco a minha essência. Livro de Gênesis fala sobre a criação do mundo. Fala de como Deus, Ele criou tudo. E chega um momento que Ele cria o homem e cria a mulher. Qual é o nome da mulher? Qual é o nome da mulher? Fala assim comigo: Eva. Mais forte. Olha para o seu irmão, vou deixar você falar com ele. Fala assim, ó: no final do culto, você está autorizado a comprar um caldo para mim. Amém? Tem cantina. Você vai sair daqui alimentado no espírito e na carne. Vamos lá? Então repita comigo: Eva. O que um caldo não faz? Eva trocou uma conversa com Adão, com Deus, para falar com serpente. Tu está trocando, queridos, uma conversa, um momento, um relacionamento
com alguém que não erra, com alguém que não falha, por uma serpente. Eva tinha papo para falar com qualquer pessoa, mas ela trocou. Vamos trazer para a nossa vida? Quantas vezes não trocamos o nosso momento com Deus para falar com serpentes? Por quantas das vezes não trocamos um relacionamento com Deus para botar um papo em dia? Com quem, pastor? Com serpente. E isso me trouxe, querido, uma palavra que trouxe no meu coração. E eu quero que você repita. Fala comigo assim, ó. Não estrague. Declare isso para a vida do teu irmão. Fala assim, não estrague seu futuro com pessoas erradas. Isso trouxe para mim, queridos, um alerta para a minha vida. Da porta para fora, tem muitas pessoas que querem te destruir. Fora da casa do Senhor, tem pessoas que não estão contentes, não estão alegres em saber que você está tendo uma vida com Deus. Você acha que a serpente estava satisfeita de todo dia, no cair da tarde, Deus saía do seu trono de glória para passear no Éden e ter um momento com Adão e Eva? A serpente estava angustiada. Por quê, pastor, angustiada? Porque ela perdeu esse momento. Ela não tinha mais esse momento com Deus. Então as pessoas que se levantam com você, queridos, contra a sua vida, não é contigo, é porque elas perderam a oportunidade que você está tendo hoje. Então o que eu quero falar para você nessa noite? Segura essa oportunidade que Deus está te dando. Não troque o seu papo com Deus para papo com serpente. Não perca o teu foco no Senhor. Retira esse medo, porque a tua fé vai te empurrar em nome de Jesus. Amém? Vamos retornar nessa passagem. Vendo a fé que eles tinham, vamos entender até chegar esse momento. A Bíblia fala que Jesus está num ambiente. Pessoas chegam naquele lugar. É tanta gente que ninguém consegue chegar mais perto. E esses 4 homens têm uma ideia. Eu não saí de casa para voltar do mesmo jeito. Quem saiu da sua casa com esse entendimento hoje? Eu não estou indo para a igreja para participar de mais um culto. Eu não quero voltar mais do mesmo jeito. Esses homens saíram determinados da sua casa. Eles chegaram, um em cada ponta da cama daquele paralítico, falou bem assim, ó, nós vamos. Mas só que nós cremos que essa cama vai ficar pelo caminho, porque esse homem vai voltar andando. Eles tinham uma determinação no seu coração. Sabe por quê, querido? A fé. Muitas pessoas perderam a fé. É porque deixaram de determinar antes de agir. A determinação vem antes. É para você sair de casa falando assim, ó, eu vou. E eu creio que a porta já vai abrir. Tem pessoas que saem de casa assim, eu vou. Se der, tudo bem. Se não der, tá bom. Eu já confessei para vocês uma vez aqui, eu falei, pedi perdão a Deus. Eu aprendi com esse erro. Há muito tempo atrás eu falava bem assim, ó, eu vou atrás do sim, porque o não eu já tenho. Aí Deus no meu coração falando, e desde quando a dúvida move a fé? Eu vou atrás do sim, porque o sim também já está comigo. Ou não eu já tenho. Querido, você foi chamado para vencer. Ah não, se vir um não está tudo bem. Não, queridos. Se não acontecer é porque Deus não me permitiu. É assim. Amém? Esses homens saíram determinados. Um cada ponta da cama. Eles olham, não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela, até que surge um que fala assim, ó, tem ninguém lá em cima. Não tem ninguém?
vamos subir com essa cama. Falei, rapaz, o que eu falei aqui anteriormente? As pessoas que andamos nos levam até o milagre. Você já pensou você andando com pessoas assim? Você fala assim, ó, infelizmente não deu. Aí a pessoa que você caminha fala bem assim, ó, quem te disse que não deu? Já pensou, querido, você caminhar com pessoas aonde você está vendo várias portas fechadas e quem está do teu lado está falando bem assim, ó, eis que vejo uma porta aberta. Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. Não seria melhor para você? Seria melhor ou não? Você queria desistir, mas quem está do teu lado está falando assim, ó, ainda tem como. Ainda dá. Trazendo para a Bíblia, a pessoa que está do seu lado vai falar bem assim, ó, a última palavra é de Deus. Mas retornando aqui a essa palavra, olha o que o Senhor revela também. Repita comigo, a fé que sobe o telhado. Não, fala, a fé que sobe o telhado. É a fé que abre o céu. Esses homens sobem um telhado. A Bíblia fala que eles sobem no telhado e abrem um buraco naquele telhado. Me faz entender. Uma cama não é um buraco do tamanho de um piso, não. Foi um senhor buraco. Pastor, por que eles fizeram isso? Eles tinham uma determinação. Precisamos ver Jesus. Se não dá pela porta, não dá pela janela, a gente vai pelo telhado. Eles sobem a cama até o telhado, abrem uma passagem pelo telhado e eles veem Jesus. Fale comigo, igreja, em nome de Jesus. Para ver Jesus, vou ter. Fala assim, para ver Jesus, eu tenho que desconstruir o telhado que eu fiz. E desconstruir algo que você construiu, se despir, retirar, isso dói. Vou fazer uma pergunta pro Igor aqui, ó. Igor faz telhado. Você demora mais para fazer o telhado ou desconstruir para construir? Tirar tudo é mais difícil. Eu quero que você comece a pensar comigo, igreja, o passo a passo que esses homens tiveram. Esses homens chegaram na casa até que Jesus estava. Ponto. Esses homens tiveram que botar a cama em cima do telhado. Segundo ponto. Terceiro, tiveram que abrir um buraco no telhado. Tem pessoas que falam, mas isso é fácil, é só abrir. Não se esqueça que tinha gente embaixo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Você vai ter que desconstruir o teu telhado sem machucar ninguém. Porque infelizmente tem telhado que você colocou que não era para ter colocado. E não é sair tirando de qualquer jeito. É com cuidado. É você promover algo em Deus. Porque tem pessoas que pensam assim. Eu vou fazer para o Senhor, então vou sair fazendo, vou machucar quem estiver na minha frente. Negativo. Comecei a dar uma pesquisada, eu achei muito interessante. Um processo para desconstruir algo. Ouça. Primeiro, avalie o local. Segundo, planeja. Terceiro, vê a segurança do local. Quarto, remove esse telhado antigo. Quinto,
preparação da nova estrutura. Sexto, instala a nova cobertura. Aí chega a melhor parte. A última. Limpeza. Você quer remover esse telhado da tua vida hoje? Que telhado é esse que está te impossibilitando de ver Jesus? Vai chegar uma hora que você vai passar por todos os processos, mas vai chegar um momento que se chama descarte, limpeza. E isso falou muito ao meu coração, porque tem pessoas que tiram aquela telha antiga, coloca no cantinho e fala assim: ah, mas eu gosto tanto, deixa ela aqui. A palavra do Senhor, ela libera sobre a nossa vida dizendo assim, ó: as coisas velhas passaram. O antigo não te pertence mais, queridos. Vamos trazer nessa palavra. Deus está tirando o telhado velho, está trazendo telha nova para a tua vida. É entender que a novidade do Senhor só chega quando você descarta aquilo que você mesmo construiu sem a permissão de Deus, ou em desobediência à voz de Deus. Mas só que em nome de Jesus eu quero liberar isso sobre a tua vida e que você tome posse. Que essas 4 pessoas que sustentou este homem para viver o milagre, se levante pessoas para sustentar o teu milagre também. Que pessoas se levantem para somar na tua vida, não para destruir ela. Por muitas das vezes você não conta com quem está dentro da tua casa. A palavra aqui não está dizendo que foram os irmãos dele, não está falando que foi pai, que foi mãe, que foi tio, não. 4 amigos, 4 homens. E aqui eu quero abrir um parênteses dessa palavra. Quem quer receber ajuda aqui? Quem quer receber ajuda? Esse homem só recebeu ajuda porque ele tinha um testemunho. Ninguém ajuda quem não merece. Pensa comigo. Esse homem, um caloteiro, um 71 da vida, paquerador de mulher dos outros. Pensa no pior homem do mundo. Quem vai ajudar ele? Não tem semente plantada. Quer viver milagre? Tenha semente plantada. Eu não sei o dia de amanhã, mas a semente clama por mim. Eu desejo aqui o melhor de Deus para a vida de cada um, mas eu não sei o dia de amanhã. Ah, pastor, se tudo der errado para mim amanhã, eu tenho semente clamando por mim. O Senhor trouxe essa revelação ao meu coração, para esses homens fazer tal coisa para este homem. Esse homem tinha muita semente plantada. Olha para o seu irmão e diga: começa a plantar. Comece a plantar. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois, de muitos dias, pode ter certeza que Deus não falha e Deus não erra. Amém? Amém? Esses homens tiveram tantos desafios para levar a cama com um enfermo até Jesus. Primeiro, a dificuldade de subir uma cama, tirar telhas. E aqui nós vamos entrar em outra parte. A telha tapa os buracos, mas quando se tira a telha, tem uma estrutura. Ou você acha que só joga a telha e ela fica lá flutuando no tempo? Tem estrutura. E eu te faço essa pergunta: qual a estrutura que está sobre as tuas cabeças? Que estrutura é essa? Pastor, não tem estrutura nenhuma. É uma estrutura que eu mesmo fiz. Vou trazer aqui uma reflexão para a tua vida. A estrutura dessa igreja não é para esse telhado. A estrutura dessa igreja é para ter laje aqui em cima. Então o que a gente colocar aqui suporta, porque tem estrutura. E quando nós falamos de estrutura, na mesma dificuldade que é para fazer, tu já tirou algum telhado com estrutura difícil de tirar? Porque quebrar é mais fácil, né? Só saio quebrando. Mas quando tu vê um negócio muito bem feito,
Quando tu vê aquela estrutura bem feita, tu fala duas coisas. Rapaz, se quebrar isso é um desperdício, porque está tão bem feito. Mas também tem aquela estrutura que tu faz assim, ó, já cai. Olha a dificuldade que esses homens tiveram. Subir, tirar a telha, quebrar a estrutura. E agora, pastor, o que é que eles fizeram? Desceram a cama. Você acha que é fácil, gente? Eles desceram a cama até Jesus. Bota o versículo 4, por favor. Não podendo levar até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca, ou seja, a cama, em que o paralítico estava deitado. 5. O que me chama a atenção é que o milagre não chegou quando esse homem chegou até Jesus. Olha o que a palavra do Senhor diz. Vendo a fé que eles tinham, Jesus só viu. Jesus precisa ver a tua fé, igreja. Será que Ele pode ver a fé de alguém aqui nessa noite? Ele precisa voltar a ver a fé que há em ti. Que fé é essa que faz Jesus parar? Precisamos surpreender Deus novamente, com as nossas atitudes, com as nossas orações, com as nossas entregas, com as nossas intensidades. Infelizmente, gastamos a nossa força, jogamos a nossa força fora, construindo tanto telhado que não é para construir. E Jesus está falando bem assim, ó. Como você vai me ver com telhado se eu quero que você retire? Então nessa noite, querido, está na hora de tirar telhados. Porque a cama precisa chegar até Jesus. Amém? Tirar as estruturas, fazer tudo sem ferir e machucar ninguém. Agora eu estou na igreja, agora eu estou caminhando com Jesus. Aí chega o marido, é uma patada para um lado, chega a esposa, patada para o outro, chega aos filhos, patada para o outro. Que isso, pastor? Meu irmão, está virado no samurai, está batendo em todo mundo. Ei, é tirar as telhas sem machucar ninguém. Repita comigo, eu preciso dar meu testemunho. Ou você acha que é sair fazendo e está tudo certo? Você já não ouviu essa palavrinha aí no mundo falando assim, ó? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Vamos entender um pouco mais. Mas eu acredito, igreja, que o maior desafio desses homens não foi nada disso. O maior desafio desses homens, sabe o que foi? Eles fazerem tudo o que eles fizeram. E tem pessoas que se levantam e falam bem assim, ó: para que isso? Está querendo se mostrar? Está querendo aparecer? Quantas pessoas não se incomodam com a tua busca? Quantas pessoas não se incomodam quando você fala assim, ó: eu estou dando culto lá na minha casa, pastor, tem como fazer um culto de ação de graça? E as pessoas se incomodam por você promover o reino de Deus na tua vida. As pessoas ficam como? Pensa comigo, igreja, 4 homens levando o seu amigo na cama. Você acha que todo mundo celebrou? Se celebrasse, eles abriam uma passagem para que eles passassem. Eu acredito que o maior desafio foi eles não permitirem entrar no seu coração cada palavra contrária que foi falada. Não pensa você, igreja, que o povo que está rodeando Jesus é um povo que está com o coração aberto. Porque um dia o Senhor botou no meu coração bem assim: Deus tem poder de abençoar e fazer o milagre acontecer para toda uma multidão? Sim ou não? Tem o poder para fazer, sim ou não? Mas por que ele não fazia assim? Era uma mulher, era um cego, era um paralítico. Ele não fazia para a multidão, era uma pessoa em específico.
Por quê, queridos? Porque nem todo mundo que está junto está na mesma visão. Nem todo mundo que está junto está com o telhado retirado. Então entenda em nome de Jesus. Se estamos rodeados aqui com 100 pessoas, pode ter certeza que as 100 não estão com o seu coração voltado ao reino de Deus. Tem pessoas que estão na igreja, mas o coração está em casa. Tem pessoas que estão na igreja, mas o coração está no trabalho. Tem pessoas que estão na igreja, mas o coração está no relacionamento. Tem pessoas que estão na igreja, o coração está em qualquer lugar, menos no reino de Deus. Quer ser abençoado? Que o teu coração esteja voltado ao reino de Deus. Então eu acredito que o maior desafio desses 4 homens foi não permitir. Pensa comigo, puxando aquela cama para cima do telhado, as pessoas olhando e falando bem assim: que palhaçada é essa? Que bobeira é essa? Não precisa de nada disso. E aqueles homens por dentro: eu não vou voltar com meu amigo na cama, eu vou voltar com ele andando. É você ter a determinação, querido, porque lembra o que foi falado aqui no início? O medo te para, mas a fé te empurra. Não aceitar essas palavras contrárias entrar no seu coração, você está mandando uma informação para o céu e uma informação para o inferno. Qual é a do céu? Ah, minha fé me motiva. E qual é para o inferno? Eu não tenho mais medo. E esses homens não pararam de momento algum. Subiram com a cama, arrancaram o telhado, desceram com a cama. E eles ouvem uma palavra: filho, os seus pecados estão perdoados. O que Jesus falou? Vamos lá? 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Mas ele estava atrás de perdão? O paralítico estava atrás de perdão? O paralítico estava atrás de quê? O paralítico estava atrás de quê? Eu quero andar, eu quero levantar. Mas querido, coloque algo no teu coração: antes do milagre, Deus não quer te perder. Milagre é consequência da tua busca. Coloca isso no seu coração. Muito mais do que um paralítico andando, Jesus quer ver um paralítico salvo. Antes de uma porta aberta que o Senhor pode proporcionar para a tua vida, Ele quer a tua salvação. Antes do milagre, vai vir o perdão. É aqui que entra a separação da multidão. Muitos estão atrás do milagre, outros estão atrás da salvação. E eu te faço uma pergunta aqui nessa noite: você está atrás de quê? Ah, pastor, eu quero dinheiro, eu quero trabalho, eu quero carro, eu quero uma casa com 20 quartos. Fala, está repreendido, para que tanto quarto? Eu quero, pastor, dinheiro para comer lanche lá na Lelê Lanche todo dia. Tem pessoas que têm uma visão que Jesus está falando bem assim: ei, isso vai passar, isso vai acabar. Depois disso aqui vai ter uma continuação. Ou é céu ou é inferno. E antes de fazer o milagre na vida desse homem, olha o que a palavra diz: filho, você está zerado. Lembra o que você era antes? Eu esqueci. Eu te perdoo. Como é bom ouvir essa palavra. Eu te perdoo. Igreja, eu te perdoo. Ei, irmão, você ouviu uma palavra dessa? Isso já traz uma paz na alma. Isso já traz um alívio para você. Mas não para por aqui não. Deus está Deus está esperando uma atitude nossa para enviar uma resposta. A atitude esses homens tiveram, e a resposta veio do céu. Qual foi a resposta do Senhor?
eu te perdoo. Você está pronto para viver uma resposta? Você está pronto para uma resposta? Tenha uma atitude em Deus. Amém? Agora vai apertar um pouco. Quanto você está disposto para fazer para viver milagre? O quanto você está disposto? Não abriu não. Esquece. Deixa para lá. Não era para mim mesmo. Esses 4 homens chegaram. Não tinha possibilidade de chegar perto de Jesus. E o que eles falaram? Vamos por cima. Quem promove o caminho é você. Vou repetir para a tua vida isso. Quem promove o caminho do milagre é você. Desistiu de primeira, não viveu. Persistiu no caminho, viveu. Amém? Amém? Tem pessoas que querem chegar até Jesus com telhado no lugar. Me ajuda aí agora, olha para o teu irmão e fala assim, ó, ei, acorda. Fala com ele, acorda. Fala, tira esse telhado hoje. Ah, quero ver Jesus. Tem uma telha aqui. Vou chamar o Igor Telhados. Ei, se está um telhado aqui que você não pode contratar serviço, é esse. É contigo. Pastor, eu não estou conseguindo, é contigo. Pastor, como eu falo com Deus? É você que fala. Pastor, como eu peço perdão? Peça a você. Às vezes você quer terceirizar tudo, sendo que a atitude é minha. Para que eu viva o meu milagre, a atitude tem que ser minha. Não do A, do B, do C, do D, não. Sou eu. Eu tenho que fazer. Amém? Amém? Responda para você mesmo. Você removeria esse telhado para ter um encontro com Jesus hoje? Você estaria disposto a remover esse telhado hoje para ter um encontro com Jesus? Não pensa você que é fácil não. Falei aqui passo a passo. Um deles é muito importante, sem machucar ninguém. Deus não te chamou para que outro fosse machucado. Deus te chamou para que você gerasse vida. Amém? Qual telhado hoje está te atrapalhando de ver Jesus? Tem telhado da mentira. Tem o telhado da prostituição. Tem o telhado. Querido, se eu for falar de tantos telhados aqui que te impossibilita de chegar até Jesus. Tem tanto telhado. Mas só que esses 4 homens foram resolvidos a tirar. E eu quero injetar sobre a sua vida uma fé hoje. É uma fé que não tem telhado que vai me atrapalhar de ter um encontro com Jesus. Vai ter pessoa à sua volta te atrapalhando, vai ter telhado em cima, nada vai te paralisar. Eu te faço essa pergunta de novo. Você está disposto a tirar esse telhado, igreja? Se for com essa cara que eu estou vendo de vocês, você não está não. Você pode receber uma palavra, podemos orar pela tua vida, mas se a determinação no teu coração for essa, você não tira nem um grão de areia que está na tua frente. Porque quando a palavra é liberada sobre a nossa vida, você toma posse e fala, eu já não, pastor, não existe nem mais telhado. Porque não adianta, igreja. São 365 dias no ano. Aqui na igreja tem culto terça, quinta e domingo. Mas a tua condição, a tua vida permanece a mesma, não vai adiantar.
se não tomar uma posição de uma vez por todas, vai continuar em cima de uma cama. E o Senhor está falando bem assim, ó: se você chegar no lugar onde eu estou e retirar o telhado da tua vida, você vai ter um encontro comigo. E tenha certeza, você não vai voltar para a cama, você vai voltar andando. Então, querido, coloca no teu coração: pastor, eu estou aqui hoje, mas não estou legal não, querido. Eu não estou nem aí se você não está bem, mas a palavra do Senhor me garante que aquele que começou a boa obra é fiel. Então só depende de você, depende de mim. Se eu quero viver o meu milagre, eu vou fazer de tudo para viver o meu milagre. Agora, se eu olhar, aceitar a situação, se coloca na condição desses homens, 4 homens, saiu determinado, chega naquele lugar, está cheio, meu irmão, perdeu a bênção, vamos voltar para casa. Tenha certeza, queridos, você está em uma igreja que tem pessoas que vão te impulsionar para viver milagres. E aqui está um ponto muito importante. Não seja você aquele que está em cima de uma cama, que 4 pessoas se levantam para te ajudar, e você é aquele que fala bem assim, ó: não vai adiantar não, já estou aqui há muito tempo. Infelizmente tem pessoas, queridos, que conduzimos ela até o lugar do milagre, e a própria pessoa, ela não consegue viver esse milagre. Ela é a dúvida em pessoa, ela é o medo em pessoa, ela é a desconfiança em pessoa. Então coloque no seu coração: para viver um milagre, tem que ter coração aberto. Para viver milagre, não pode ter orgulho. Para viver milagre, não pode ter telhado. Então coloque no seu coração: você não saiu de casa hoje para voltar do mesmo jeito. Deus quer te tirar de cima de uma cama para que você comece a caminhar novamente. Esse homem chegou sobre a condição de 4 homens. E se você pegar o final desse versículo, final do capítulo, perdão, ele vai falar bem assim, ó: agora voltaram eles 5, andando e levando a cama. Vocês têm ideia do que é isso? Chegando, sendo carregado e indo embora andando. Sabe por que ele foi embora andando, queridos? Porque ele tinha semente plantada, e ele tinha pessoas de fé do seu lado. Dá uma olhadinha para o lado, tem uma pessoa de fé do seu lado? Vê se ele tem cara de quem tem fé. Pastor, olha para o outro lado, mano. Olhou bem? Tem cara de fé ou tem cara de sem fé? Vê se ele tem cara de que levaria você para cima do telhado. Ou tem cara que vai deixar você morrer em cima de uma cama. Quando nós falamos de atitude, o que é atitude? Será que a gente consegue surpreender Deus? Conseguimos? Deus sabe tudo, como surpreender Ele. E o Senhor foi falando no meu coração: o que significa essa palavra, surpreender a Deus? Com as nossas atitudes. Nada mais é, queridos. Quem surpreende Deus com as atitudes é que voltou a ouvir e obedecer a voz de Deus. Lá no início, quando Eva deu ouvido para a serpente, ela não surpreendeu mais Deus. Por quê? Porque lá atrás, ela deixou de ouvir os direcionamentos do Senhor e de obedecer às suas ordenanças. E quando eu tenho um encontro com Deus, quando eu falo: Senhor, a minha vida eu entrego a Ti. Quando você fala: Senhor, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Tudo que eu ouço de Deus, eu executo. Quer tomar atitudes em Deus? Volte a obedecer à voz de Deus. Não existe surpreender a Deus, porque Ele sabe cada passo que nós damos. Mas o surpreender a Ele é: voltei a te obedecer, Senhor.
Me perdoa pelo tempo da minha ignorância, porque eu estou aqui para te obedecer novamente. Se o Senhor fala esquerda, é esquerda. Se o Senhor fala direita, é direita. Se o Senhor fala para, eu estou parando. Porque não tem como progredir, avançar, vencer, viver milagre, desobedecendo a voz de Deus. Quando estamos vivendo uma sensibilidade no Espírito, não voltamos para o Éden quando Deus vinha ter um encontro. Ou seja, quando eu vivo uma sensibilidade, sabe o que eu estou vivendo, queridos? No cair da tarde, o Senhor vinha conversar com Adão e Eva. Ser sensível é ter um coração aberto. Ser sensível é ter uma vida de obediência à voz de Deus. Mas quando o pecado entrou no coração do homem e entrou no coração da mulher, já não tinha mais visita, já não tinha mais encontro. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus veio a esse mundo para nos dar mais uma oportunidade. Que oportunidade é essa? De falar com Ele, pedir perdão a Ele, ter esse encontro com Ele. O que estamos promovendo aqui nessa noite é mais um encontro com Jesus. E para concluir, queridos, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Durante todo esse mês, nós estamos declarando a minha família alicerçada em Deus. Durante todo esse mês, culto de quinta, culto de domingo, nós estamos declarando a minha família alicerçada em Deus. Aonde você declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós declaramos isso, queridos, nós estamos retirando o telhado da dúvida da nossa casa. Nós estamos tirando o telhado da inconstância da nossa casa. Porque precisamos crer. Pastor, meu filho não está crendo, mas você está. Meu marido não está crendo, mas você está. Minha esposa não está crendo, mas você está. A Bíblia diz, creia no Senhor Jesus. Basta um crer. Basta o Senhor ter um acesso para entrar nessa casa. Basta o Senhor ter um acesso para entrar nessa família. Eu te faço essa pergunta, igreja: quem pode contra Deus? Se você é o único, mas você está com a maioria que é Deus. Você nunca pode falar assim, ó, é só eu e Deus. Você precisa de mais quem? Se você e Deus, queridos, tenha certeza, você é a maioria com o Senhor. E trazendo essa palavra de hoje, para trazer para esse tema que estamos vivendo durante todo esse mês, a minha casa, a minha família alicerçada em Deus, nós precisamos declarar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, precisa ser retirada o telhado da inconstância, porque se depender de mim, chama essa responsabilidade para você, se depender de mim, eu vou fazer de tudo para que a minha família esteja na presença de Deus. Pastor, como assim se depender de mim? Se depender de mim, eu vou orar pela família, vou buscar pela minha família, vou jejuar pela minha família, vou clamar pela minha família. E aí, pastor, o que vai acontecer? Você está plantando semente. E um belo dia, o que vai acontecer? Você vai ver teu filho orando com você, vai ver teu esposo clamando com você, você vai ver a tua família no altar do Senhor. Ah, mas pastor, eu queria tanto ver, mas eu estou cansado. Para mim não dá. São pessoas que querem viver milagre, mas não querem ser motivados. Não quer motivar quem está dentro da sua própria casa. É a pessoa, vamos lá, você já entregou a sua vida ao Senhor, mas vive uma inconstância, vive uma dúvida. E aquela pessoa que está dentro da tua casa, que ainda não decidiu sua vida ao Senhor, olha para você, um inconstante, um medroso, não ora, não se entrega, não faz nada na presença de Deus. Quando ela olha e fala,
Eu vou para a igreja para ser isso? Eu vou para a casa do Senhor para ser assim como você? E eu te faço a pergunta para você nessa noite: que testemunho você tem passado dentro da sua própria casa? É o teu filho olhar para você e ter você como uma referência de homem de Deus, de mulher de Deus? Tenha certeza, queridos, você consegue ganhar uma alma para Jesus sem falar nada. É o teu testemunho. É a pessoa olhar para você: quem te viu, quem te vê. Quem você era, quem você é hoje. Antes não podia pisar nem na sua sombra. Hoje, olha quem é você. Mas igreja, coloque isso no teu coração. Essa noite, telhados precisam ser removidos da sua vida. Telhado precisa ser removido da tua casa, para que você veja Jesus, para que você chegue até Jesus. E a maior mensagem é essa: para que todos vejam quão grande é o nosso Deus. Maior que milagre, maior que porta, maior que tudo, é todos verem quão grande é o nosso Deus. Você não serve um Deus pequeno, você serve um Deus grande. Amém? Fica de pé, por favor. Haja de Deus. Você pode botar a mão na altura do teu coração? Você já pode declarar nessa noite telhados sendo removidos da tua vida? Declara, queridos, em nome de Jesus. Você sabe que telhado precisa sair. Você sabe qual telhado precisa ser removido da tua vida. O Senhor está com saudade de ouvir tua voz. Fala com Ele. Para começar: Senhor, me perdoa, porque se eu coloquei algum telhado que não era para estar, eu preciso retirar. Fala com Deus. Ah, Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Santo é o Senhor. Eu vou fazer melhor. Você que precisa que telhados sejam retirados, vem aqui na frente em nome de Jesus. A dupla honra em dias de vergonha, a esperança em tempos de guerra. Talvez sem forma e vazio esteja o teu viver, mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se ouvirá. Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer.
Existe mais algumas pessoas, mas não adianta eu te chamar. A atitude é tua e a resposta é de Deus. Alabacanta, alabassoriandalas. Uma festa ao amanhecer. Determine na tua vida, para que você viva uma vida aonde você vê Deus. A dupla honra. Escute. Em dias de vergonha, a esperança. Em tempos de guerra, Talvez sem forma e vazio esteja o teu viver. Diga mais o haja. mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus. Se ouvirá. Se é tempo de chorar, Pode até chorar. Diga, mas haverá. Mas haverá uma festa. ao amanhecer. Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Coloque a mão na altura do seu coração, que você que está aqui na frente. Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa noite o teu filho e a tua filha tenha a sua fé renovada, tenha a sua fé ativada, para que esses telhados que impossibilitam de viver o milagre sejam retirados da sua vida. E eu declaro, em nome de Jesus, sobre a tua vida não vale encantamento algum. Eu declaro sobre a tua vida: viva o melhor de Deus, viva na presença de Deus. E eu anulo, em nome de Jesus, toda inconstância, toda indecisão, tudo aquilo que construímos, que impossibilitar a ver a presença, receber a presença do Senhor sobre a nossa vida, aquilo que construímos com as nossas próprias mãos, desobedecendo a ordem do Senhor, em nome de Jesus, seja retirado nessa noite. Que possamos viver milagres do céu sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Repita comigo: eu tomo posse. Diga: eu tomo posse do meu milagre, em nome de Jesus. Amém? Amém? Retorna para o seu lugar com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Igreja, você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém? Deus falou contigo nessa noite? Está saindo de casa, está saindo daqui para sua casa com o seu milagre? Sim ou não? Está valendo a pena estar aqui? Glória a Deus. Deus tem mais para os seus filhos. Deus tem mais para a sua igreja. Amém? Irmãos, já vamos colocar o ponto final. Mas vamos selar essa noite de uma forma especial.
Pedir os obreiros, passa os envelopes, por favor. E assim como fiz a pergunta na hora da mensagem, eu repito: o quanto você está disposto para retirar este telhado da tua vida? Nós movemos o céu com as nossas atitudes. Atitudes essa, adorando ao Senhor. Atitudes essa, ofertando a casa do Senhor. Atitudes essa, obedecendo a voz do Senhor. Pastor, a oferta é o quê? Para mim comprar a bênção? Não, nunca foi e nunca vai ser. A oferta é: vou mover o coração de Deus através da minha atitude. Amém? Amém? A gente procura ensinar, trazer para a igreja aquilo que a Bíblia nos ensina. E o que a Bíblia nos ensina? Quando nós somos fiéis, nós vivemos a fidelidade do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Amém? Vou fazer uma pergunta aqui, só para quem é dizimista fiel: vale a pena ser dizimista da casa do Senhor? Irmãos, é sobrenatural o que Deus faz. Vou compartilhar uma coisa com alguns irmãos aqui, acho que já ouviu, mas tem alguns que não ouviu. Se o Senhor está me lembrando aqui, é porque é para falar. A pastora Sori estava grávida do Levi. Do Levi, é isso. E eu comecei a trabalhar em uma empresa que ela literalmente estava me sugando. Saía de casa de madrugada, chegava em casa só para dormir e saía de novo no dia seguinte. E salário não compensava. Pelo trabalho, pelo estresse, pelo cansaço. Eu só tinha muito mal o meu sábado e domingo, porque durante a semana eu não tinha a minha família. Literalmente, teve um dia, eu estava morando em Itaipu, sentei na fila esperando o ônibus chegar. Rapaz, o ônibus chegou, ninguém me chamou, dormi. Foi aquele relance assim que eu abri o olho, eu era um dos primeiros. Eu ia sentado, ninguém me chamou. Eu fui na escada. Falei: rapaz, vocês são um bando de traíra, gente. Para você ver como estava cansado. E a pastora Sori estava grávida do Levi. E eu falei: filha, eu não estou suportando mais essa empresa não, vou sair. Mas só que essa empresa, ela me deu um plano da Unimed. Eu falei: eu não posso sair porque ela está grávida. E literalmente eu fiquei lá 9 meses, eu esperei o Levi nascer. E quando o Levi nasceu, eu falei: agora eu vou embora. Não dá mais, não suporto mais, não tinha aquela perspectiva de melhora da empresa. Falei, se tinha uma coisa boa, era o plano de saúde. E eu cheguei para o gerente também, nunca dei motivo. Chegava no horário, saía depois do horário, enfim, nunca dei motivo. Cheguei para o meu gerente e falei assim: por favor, me manda embora. Aí ele, assim mesmo: por qual motivo? Falei: eu não quero mais. Aí ele: eu não tenho motivo para te mandar embora, eu não vou mandar. Eu falei: não vai? Me dá um papel, por favor. Ele: o que você vai fazer? Estou pedindo aqui minha demissão. Se você não quer me ajudar, eu vou sair daqui. Mas eu tenho uma vida de fidelidade com Deus. E eu não esqueço disso nunca. É porque... acho que está aqui. Se você... depois eu procuro. Vai ficar ruim de achar agora. A minha carteira de trabalho foi dada baixa. Não lembro agora a data. Fugiu da memória. Vamos dizer assim, ó, dia 10 de maio do ano de 2000, vamos dizer assim. Deu baixa dia 10 de maio do ano de 2000, minha carteira foi assinada dia 10 de maio do ano de 2000. No mesmo dia que eu fui desligado, eu fui contratado. No mesmo dia. Pastor, como isso? Bateram na porta lá de casa, chegaram para o meu pai e falou bem assim: o senhor quer trabalhar? Tal lugar, ganha assim, assim, assim. Foi de segunda a sexta.
Nova Iguaçu, e que não sei o quê, tal. Meu pai, quero não. Conhece alguém? Não. Foi assim, Sueli? Aí a Sueli, seu Damião, Davi. Literalmente, bateu na porta. Aí fui lá, falei com a pessoa.